Sou casado com a Raquel Guerra ali, nós servimos numa comunidade chamada Comunidade Candeia, ali no Parque Dois Irmãos. E é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, né, para cooperar com aquilo que Deus já tem feito aqui. Deus tem feito muitas coisas ou não? Sim? Amém. Então, uma coisa que eu penso, assim, que me vem à mente toda a vida que a gente reúne pessoas no lugar, né, jovens, sedentos, adolescentes, Dino Jovens, Dino Jovens, legal. Eu penso numa coisa, a gente fica com expectativa nas pessoas que vão falar algo. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, quem vai ministrar? Nós queremos saber quem vai cooperar com a gente, nós queremos ouvir essa pessoa com várias expectativas. Mas eu queria transferir a responsabilidade. Qual tipo de terra é você? Porque existe um semeador que está passando por aqui, liberando sementes. Sobre qual terra essas sementes vai cair? Sobre uma terra espinhosa, sobre a beira do caminho, sobre pedras ou sobre uma terra que vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um? Qual tipo de terra é você? Não olhe muito para nós que estamos aqui, mas esteja pronto e sensível e aberto àquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Porque aquilo que Ele está liberando sobre a sua vida vai marcar você para sempre. Não tem como a gente ter um encontro com a glória de Deus, não tem como a gente ter uma experiência de uma presença relacional de Deus e continuarmos os mesmos. Então, a gente precisa de verdade se render a tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas nesses dias. Quantos querem se render aqui? Amém? Nós cantamos aqui que nada vai roubar a sua glória. Foi? Todos cantaram? Eu vi o anjo de Deus aqui anotando o nome de cada pessoa que cantou isso. Que aí na segunda-feira, na terça, na quarta, ele vai provar isso e a gente vai ver se nada vai roubar a nossa glória mesmo. Por quê? Porque todos os dias algo rouba ele de nós, né? Nós cantamos aqui que existe outros deuses aqui. Eu acredito que nesses dias ele está querendo arrancar de nós todos os deuses falsos que têm se levantado dentro de nós e têm tomado o lugar dele. Amém? Que Ele seja o único de verdade, que Ele seja o único amor que nós temos, que Ele seja o único que nós amamos, que nós almejamos, que nós anseiamos, que Ele seja tudo para nós. É isso que eu desejo, assim, é isso que eu anseio, é isso que eu estou perseguindo todos os dias. Todos os dias da minha vida, a partir do dia que Ele afetou a minha vida, eu corro em direção a isso. Tem uma história que, quando os caçadores vão caçar lebres, o cachorro que vê a lebre, ele não para de correr. Por quê? Porque ele viu a lebre. Todos os cachorros que estão correndo atrás desse cachorro, em algum momento da jornada eles param. Por quê? Porque eles estão seguindo o cachorro que viu algo. Eles não viram algo. E nessa manhã, doce, quente, maravilhosa, a minha expectativa é que você veja o Senhor. A minha expectativa é que os seus olhos vejam quem Ele é de verdade. A minha expectativa é que quando a gente cante canções, a gente possa contemplar algo que está acontecendo agora no céu. Existe um trono armado no céu, e todos os seres que estão ao redor desse trono, a única expectativa, o único olhar deles é para quem está sentado sobre o trono. E Ele é real, Ele é verdadeiro. Amém? Tamo junto? Eu queria nessa manhã cooperar com vocês com respeito a que toda vida é de Deus. Que o homem, ele não tem uma vida. A gente acha que tem uma vida, mas o homem, ele não tem uma vida. Porque toda vida é de Deus, né? Eu acho que há um mês atrás eu estive com vocês lá na Betel Sede e eu falei que a vida que estava em Adão, de quem era? Quem soprou o fôlego de vida em Adão? De Deus. A terra que Adão cultivava, de quem era? Então tudo que Adão fazia era para quem? Para a glória de Deus. Estamos juntos? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3.
partir do versículo 2 diz assim: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, se o fizerdes morrereis. E disse a serpente à mulher: com certeza não morrerás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que delas comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa a se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu dele e deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo 9: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus lhe perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: a mulher que me deste me deu da árvore e eu comi. E o Senhor lhe perguntou à mulher: o que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente em quem me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizesse isso, será maldita em todo o gado, em todos os animais do campo, e andarás sobre o teu ventre, e comerás o pó da terra todos os dias da vida. Amém? Vamos pensar aqui junto. Adão sabia que a vida que estava nele não era dele, mas era de Deus. Que a terra que ele cultivava não era dele, mas era de Deus. Sabia que o cosmos era de Deus. Então ele entendia que Deus colocou ele no jardim. E Deus deixou ali amor, limites e liberdade. Deus colocou ele e disse assim: eu te amo, eu vou te colocar aqui nessa terra para que você multiplique ela, para que você estenda ela por toda a realidade. Essa maquete que eu estou te dando nesse lugar, eu quero que você estenda isso por toda a terra. Eu tenho várias árvores aqui no jardim, mas tem uma árvore que você não pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então Deus coloca o homem no jardim e ele coloca amor, limites e liberdade. Eu amo você, mas vou colocar um limite aqui. No dia que você quebrar esse limite, no dia que você quebrar essa lei, você vai morrer. E aí a gente sabe da história. A mulher come do fruto, o homem come do fruto, desobedece a Deus. E com isso vem uma quebra da lei. Com a quebra da lei o homem é condenado, o homem vem juízo sobre o homem. Então, o que a lei requer do homem é a morte. Só que o homem precisaria dar a vida pela morte. Porque essa foi a lei que foi quebrada, né? O estatuto estava ali e ele certamente ia morrer. De como? Ele ia morrer aos poucos. Porque toda vida que a gente peca, toda vida que a gente erra, sem se arrepender, a gente vai se afastando de Deus. E cada vez mais a gente vai morrendo aos poucos. Foi isso que aconteceu com Adão ali naquele lugar. E só que o interessante é que como é que Adão vai pagar essa dívida se ele não tem uma vida? Se a vida que está nele não é dele, mas é de Deus. Como é que ele vai pagar essa conta? Como é que ele vai pagar uma dívida que ele fez porque ele quebrou os limites de proteção, ele quebrou a lei que estava sobre ele, sobre o jardim. Então a única coisa que existe para o homem é a condenação eterna. O homem não ia só ser separado de Deus ali na terra, mas ele ia ser separado para Deus eternamente. Só que nesse mesmo capítulo aqui, o evangelho é pregado pela primeira vez, porque Deus fala para o homem que um dia o descendente da mulher pisará sobre a cabeça da serpente e ele vai restaurar todas as coisas. Estamos juntos? Sim ou não? Pensa comigo, eu só estou tentando construir algo junto para a gente chegar no lugar onde a gente precisa entender algumas coisas. Entender primeiro que a vida não é nossa, mas a vida é de Deus. Então o homem precisa, para se chegar a Deus, toda a vida matar um animal.
Alguém precisa morrer para que ele volte a ter acesso a Deus de novo. Só que quando a gente derrama o sangue de animal, ele não é o suficiente para nós, ele está ali só cobrindo algo. Mas existe uma promessa. Existe uma promessa que Jesus viria. Justamente nessa época, na época da Páscoa. Né? E eu fico pensando assim, como deve ter sido o sábado para os discípulos. Como deve ter sido o sábado para os discípulos, porque no dia anterior, Jesus morreu na cruz. Aquele que era a esperança de Israel, aquele que era a esperança de todas as coisas serem restauradas, aquele que para eles ia tomar todo o governo, todo o poder, ia trazer a restauração de Jerusalém, ia tomar o domínio de Roma. Ele morreu ontem. E os discípulos estão presos dentro de uma casa, com medo de ser morto, aterrorizados, não sabiam o que estava acontecendo lá fora. E eu acredito que essa é a expectativa na nossa vida, quando a gente não entende que Cristo foi na cruz não só para nos livrar do inferno, mas a cruz é o meio pelo qual nós voltamos para quem? Para o nosso Pai. A cruz é o acesso onde nós voltamos a ter uma vida de novo, mas essa vida não é nossa. Essa vida só ela é permitida a partir de Cristo. Amém? Então pensa comigo. Êxodo 20 agora. Êxodo 12. Deus fala com Moisés para tirar o povo do Egito e libera 10 pragas sobre o Egito. A 10ª praga qual era? É o quê? As mortes do primogênito do Egito, é isso? Então, Deus dá uma instrução a Moisés. Cada chefe de família tem que pegar um cordeiro, cuidar dele durante um tempo, e depois sacrificar ele, e toda a família vai comer o cordeiro inteiro, diga inteiro. E o sangue vai passar onde? Nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai vir essa noite aqui, e a casa que não tiver o sangue, o primogênito daquele lugar vai morrer. Foi isso? Me ajuda. Então a primeira coisa que eu penso é: não tem como comer o cordeiro por partes. É necessário comer o cordeiro por inteiro. A gente não pode pegar algo de Jesus que é bom para nós e querer viver só isso. Nós precisamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. O Cristo é a totalidade, Ele se entregou por inteiro. O Cristo encarnou de verdade, morreu de verdade, ressuscitou de verdade, está sentado à direita de verdade. Para quê? Para nos devolver o direito de quê? De sermos filhos e filhas. O homem não tem vida. A mulher não tem vida por si só. A vida é de quem? De Deus. Só que essa passagem ela é muito interessante porque fala de o anjo passará por cima das casas que tiver o quê? O sangue. Mas uma coisa que eu fico pensando, todas as vezes, ou a maioria das vezes, ou quando a gente pensa que quando nós encontramos Jesus, quando passamos por a porta que se chama Jesus, nós queremos continuar vivendo a vida que nós vivíamos antes. Por quê? Porque quando a gente olha para essa realidade das mortes dos primogênitos do Egito, a gente acha que só os primogênitos do Egito morreram. Mas no capítulo 13 fala que Deus mandou separar todos os primogênitos de Israel e todos os primogênitos dos animais, porque eles pertencem a mim. Foi isso que o Senhor falou. Então não tem como a gente passar por essa porta que se chama Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. Por quê? Porque em Apocalipse ele fala, Apocalipse 5, vamos ver o que é que diz, ó. Não precisa se abrir. Apocalipse 5. Versículo 9 diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens, humanidade, de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra para sempre. Não tem
como a gente passar por Jesus e continuar vivendo a nossa vida, porque nós não temos uma vida. A vida de quem? E Ele deu a quem? A nós. Não tem como a gente experimentar uma presença manifesta, gloriosa de Deus e continuarmos sendo os mesmos. Não tem como a gente caminhar fazendo coisas achando que a gente vai aumentar ou vai diminuir aquilo que Ele fez na cruz. O que Cristo fez na cruz foi suficiente para nós. Você crê nisso, gente? E por que a gente continua fazendo coisas para ter coisas? Todo sábado é vir para um retiro, é participar de cultos. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, por favor, me ajuda. Isso é extremamente importante. Mas eu estou falando que para se tornar discípulos, nós vamos precisar morrer todos os dias. Eu estou falando que para a gente se tornar discípulo, nós vamos precisar perder as nossas vidas. Como? Deixando de amar as pessoas que nós mais amamos, deixar de amar a nós mesmos e renunciar a tudo aquilo que nós temos. Que coisa fácil, não é não? Que coisa legal. Jesus podia ter pedido uma coisa muito maior, mas Ele pediu só isso. Mas só isso não é o suficiente, não é não? Perder a nossa vida todos os dias, negar a si mesmo, carregar uma cruz. Mas parece que esse evangelho não é mais pregado. Parece que existe um evangelho da facilidade. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus pede água para ela, o que é que ela diz? Como é que tu sendo um judeu e eu sendo uma samaritana, tu me pede água? E ele diz assim, se você soubesse quem está te pedindo água, tu não só me dava, mas tu também pediria, porque a água que eu tenho, ela vai jorrar vida eterna. Tu nunca mais vai ter sede. O que é que ela diz? Eu quero dessa água, porque eu estou cansada de vir aqui com um cântaro. E ele diz assim, beleza, vou te dar essa água, mas traz o teu marido aqui. Ela disse, eu não tenho marido. Ele, é verdade, porque você já teve, e o que você tem agora? O evangelho nunca vai facilitar a nossa vida. O evangelho vai fazer com que a gente perca as nossas vidas todos os dias, porque a vida que nós temos não é para ser vivida para nós, mas para Ele. Porque Ele nos comprou com o seu sangue e nos constituiu um reino de sacerdotes. Onde estão os sacerdotes que entendem que não tem uma vida, que ministram diante de Deus todos os dias? Onde estão os sacerdotes que estão acostumados a lidar com a morte para requerer a vida? Onde estão os jovens de toda tribo, língua, povo e nação que Ele constituiu, que Ele comprou para Ele? Nós não temos uma vida, a vida pertence a Ele, só que a vida que nós temos vivido parece que é uma vida cheia de sonhos e fantasia. Parece que a gente vem e participa de programações e sempre aguarda uma outra programação para renovar nossas forças. Parece que Ele não é suficiente para nós. Parece que essa glória não tem tanta iluminação assim, não tem tanta glória assim de verdade. Parece que a gente sempre está precisando que Ele reafirme algumas coisas para nós. O que Ele tinha de fazer já foi feito. Está consumado. Você entende isso? Está consumado? Eu acho a passagem de Lucas muito, muito, muito poderosa, porque fala que Ele entregou o seu Espírito. E a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Sabe, tem alguns estudiosos que falam que o véu era mais ou menos de 12 a 30 centímetros de espessura. E ele foi rasgado de alto a baixo, mas não é só isso. Quando Ele morreu ali, pessoas que tinham morrido há tempos atrás ressuscitaram e entraram na cidade santa, glorificando o nome de Deus. Você tem noção disso que aconteceu? Imagina, no dia que Jesus morreu, o Joãozinho, a dona Francisca, que tinha morrido há um ano atrás, eles saem do cemitério e entram na cidade. Você tem noção disso? A gente não acredita nisso, gente.
A gente não acredita nas escrituras porque parece que ela ficou familiar demais para nós. Parece que porque nós temos 10 anos de cristão, ou porque a gente ouviu muitas pessoas pregarem o evangelho, parece que essa espada não corta mais a gente. Parece que essa glória não invade a nossa vida e muda a gente para sempre. Parece que a gente sempre está acostumado com isso. Vai ser só mais um retiro. Vai ser só mais um encontro. Vai ser só. E não é isso. Não é isso. Jesus é real. Ele é de verdade. Entende isso? Só que o quanto nós temos coragem de nos render a Ele para que a vida dele invada a nossa medíocre vida que nós temos todos os dias. A segunda-feira é o dia, talvez seja o dia mais difíceis para nós, porque é o início de uma semana onde muitos conflitos vêm até a gente, onde parece que a segunda-feira para nós parece que é o dia mais ruim. Parece que a gente olha e toda semana é do mesmo jeito. Todo final de semana é do mesmo jeito. Só que nós precisamos entender que a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo é para ser vivido para quem? É para ser vivido para a glória de Deus. Sabe, Jesus falando em Mateus 24 ali, 25, no sermão profético ali, ele fala que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Porque nos dias de Noé, o povo bebia, comia, casava, não se dava em casamento. As pessoas estavam vivendo a vida normal. E não perceberam quando Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Sabe quando é que a gente pode não perceber o retorno de Jesus? Quando a gente está vivendo a vida voltada para os nossos prazeres. Quando eu venho para um encontro desse só para me divertir. Quando eu não consigo encontrar Ele em tudo na minha vida. Sabe quando é que a gente não vai entender ou vai perceber que o retorno de Jesus está cada vez mais próximo? Quando a gente levar uma vida normal, a gente está embriagado com a vida normal, voltada para o nosso prazer, para nossas coisas, para os nossos jeitos, querendo viver o evangelho da facilidade, o evangelho que não perde a vida, mas que ganha coisas. E esse evangelho nunca vai mudar a nossa vida. Esse evangelho nunca vai afetar a nossa vida. E aí uma coisa que eu acho interessante é que no capítulo 25 ele começa a falar algumas parábolas de tipo de pessoa que vão aparecer no tempo do fim. E ele conta uma parábola de 10 virgens. 5 prudentes, 5 imprudentes. Todos sabem dessa passagem? Ok, me ajuda. Quantas dormiram? Não. Me ajuda a melhorar. Quantas dormiram, gente? Todas as 10. Estamos juntos? Ouve-se um grito: eis o noivo. Quantas acordaram? Todas. Ok. Quantas estavam preparadas? A questão é, se a vida que eu vivo não é minha, mas é dele, e eu dedico a vida todos os dias a ele, como sacerdotes, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. E que preparo era esse? Elas tinham muito óleo. É isso ou não? Me ajuda, gente. Tinha muito óleo ou não? As outras não tinham, precisaram comprar. Vamos pensar que o óleo possa ser
a nossa devoção diante desse Deus, a qual nós dizemos aqui que nada vai roubar sua glória, a qual nós dizemos aqui que Ele é único na nossa vida. Como é que tem sido a sua devoção diante desse Deus? E aí eu estou falando de devoção individual, entrar no seu quarto, fechar a porta. E aí eu penso que quando a gente entra no nosso quarto e fecha a porta física, existe uma outra porta que a gente precisa fechar. Qual é? As portas dos pensamentos, das preocupações. Que a gente possa ser inteiro nesse lugar. A devoção, o óleo, ele é preservado a partir de uma intimidade. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer coisas para ser aceito. Quando eu era jovem, 1903, para mim fazer parte de algum grupo de pessoas, eu precisava fazer coisas para que eles me aceitassem. Hoje não existe mais isso não, né? Hoje mudou. Sempre a gente está querendo fazer coisas para quê? Para ser aceito. Mentira ou verdade? A gente se sente rejeitado. A gente às vezes se sente órfão, né? Então pensa comigo. Aí a gente tem um encontro com Jesus e a nossa vida precisa mudar, e a gente vai lendo a Bíblia aos poucos e começa a fazer algumas coisas. Só que em Mateus 7, Jesus fala um negócio interessante para nós. Ele fala assim: nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque eles vão dizer assim: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos, pregamos o evangelho. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos, por quê? Eu não vos conheço. Então, se a nossa vida está baseada no que fazemos e não fundamentada no conhecer quem Ele é de verdade, logo, a nossa vida está sendo construída sobre a areia. Porque se a gente não encontra Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o domingo nunca vai fazer sentido para nós. Porque domingo a gente se junta como uma comunidade coletiva para adorar o mesmo Pai. Se a gente não encontrou Ele na semana, a gente não vai encontrar Ele no domingo não, gente. A gente sempre vai querer que o pessoal da música cante louvores para que a gente se sinta bem. E a gente precisa entender que tudo que nós fazemos nesse ambiente coletivo de uma comunidade local é para a glória de Deus. Todas as canções é para quem? Para Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos, é para quem? É para Deus. Só que não é isso. Parece que nós somos uma geração de pintinho de granja. Em 45 dias está pronto. Você pega um pintinho, começa a dar ali alguns hormônios, 45 dias ele está pronto para ser abatido. Só que quando você olha para esse pinto, para esse franguinho lá, você não vê a estrutura de um frango. Você vê a cabeça de um pintinho pequeno, os ossos muito frágeis. Se você faz um cozido, você mastiga, você não sabe se é carne ou se é osso, porque não tem estrutura. Essa é a nossa geração. Uma geração de franguinhos que acha que está pronto, mas não tem fundamento, não tem estrutura. Diferente de um pintinho que é crescido no interior, que ele vai passar todos os processos da vida. Vai ter que fugir do casaco, vai estar na chuva, vai estar no sol. Ele vai crescer, vai ter que ir atrás quando a dona não colocar milho lá, ele vai ter que ir atrás de uma minhocazinha ali, de alguma coisa. Mentira ou verdade? E aí a gente chega na casa da nossa avó, ela mata lá um frango e ela cozinha o frango. E aí a gente dá uma mordida na coxa e acerta o osso. O que acontece? O dente quebra. Por quê? Porque tem estrutura. Gente, não existe você ter uma experiência com a glória de Deus, como eu falei da última vez que eu tive com vocês,
que Isaías teve uma experiência com a glória de Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma, nunca mais. Não tem como a gente dizer que teve uma experiência com Deus se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não tem como a gente ter uma experiência com esse Deus e achar que nós temos uma vida ainda. Não se meta na minha vida. O homem não tem uma vida. Você consegue entender isso? E se a gente não fundamentar a nossa vida no conhecer quem Ele é, não adianta a gente fazer nada. Por quê? Porque Ele está nos chamando para conhecer Ele de verdade. Quando você olha para Jesus, o que é que você vê? Você vê a varinha do Harry Potter? Que você pode pedir qualquer coisa e vai acontecer? Você vê um passaporte de tudo que é aquilo que você pode adquirir, a porta da felicidade. Porta da felicidade, é? Tinha no Silvio Santos, a porta da esperança. Você pediu uma coisa e a porta se abria e saía alguém lá que te dava essa coisa. Ou você vê Jesus como aquele que você ama acima de todas as coisas. Ou você vê Jesus como aquele que você ainda não ama, mas você quer amar. Qual o tipo de Jesus que você tem visto? Sabe, eu fico pensando que se a gente não se abrir para aquilo que Ele tem para nós, não adianta participar de programações, porque isso nunca vai preencher a nossa vida. Quem vai preencher a nossa vida é esse Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por Ele, nós acessamos uma nova realidade. Existe uma maneira nova de andar. Nós já não andamos mais por vista, mas nós andamos por fé. Sabe, e fé não é uma fé irresponsável, mas é uma posição correta. É você estar no lugar que você precisa estar. Andar por fé é você visualizar aquilo que vai vir e se posicionar agora. Existe uma maneira nova de se ver, de agir, de se comportar. É isso que ele fala, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo, o que foi que se fez novo? Tudo se fez novo. Quando algo muda dentro, os nossos olhos já não veem as coisas como nós víamos antes. Por quê? Porque mudou algo dentro. Se você vê pessoas que estão querendo mudar muitas coisas externamente, é porque algo dentro não mudou e ela tem essa briga interna todos os dias. Mas aqueles que foram afetados dentro, olham de uma maneira diferente. Quando a gente olha para o princípio, a gente acha que eu acho que na nossa cabeça a gente pensa assim: existia um homem e uma mulher andando pelado no jardim. Acho que a gente pensa isso, sabe? Mas quando eu olho para o princípio, né, e eu vejo que Moisés passou 40 dias e 40 noites com Jesus, e quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Que quando ele ia falar com o povo, o que é que acontecia? Ele tinha que colocar o véu. Então imagina o que é que Adão refletia, enquanto os seus olhos estavam em quem? A partir do momento que ele pecou, que ele desobedeceu, que ele quebrou uma lei, ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para... E isso é o humanismo. Isso é o nosso ego, que nós queremos ter uma vida com Jesus e achar que nós somos senhores da nossa própria vida. Por isso que nessa manhã Ele precisa destronar todos os deuses que estão no nosso coração. Por isso que nessa manhã Ele precisa assumir o lugar que é dele devido. O centro da nossa vida, porque a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas a Ele. E a maneira como nós precisamos viver, que está escrito aqui em 2 Coríntios, é: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para os que vivam
não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, será que a nossa vida reflete esse encontro que nós tivemos com essa glória, com a glória manifesta de Deus? Será que essa palavra Yahweh faz sentido para nós? Porque fala que eu sou o que eu serei, eu sou o que vocês precisam que eu seja. Mas toda vida que a gente pensa no eu sou o que serei, ou naquele eu sou que tirou o povo do Egito, a gente quer bênção, a gente quer vitória, a gente quer que a nossa vitória tenha sabor de mel. Mas talvez a nossa vitória não tenha sabor de mel. Talvez Ele precise tratar coisas internas dentro de nós, como a imoralidade, a impureza, os pensamentos maus, a vida dupla que nós temos, como essa mulher samaritana, que talvez aqui a gente seja uma bênção, mas em casa a gente seja um demônio. No colégio ou na faculdade a gente seja um outro tipo de pessoa. Na rede social talvez a gente seja pessoas que nós não refletimos quem é Cristo. Sabe, nós somos a geração mais distraída de todas. Nós cantamos que a nossa vida é dele, que nós queremos perder essa vida todos os dias. Nós cantamos que estamos perdendo, estamos morrendo com amor e com alegria. Mas a gente passa 6 horas no Instagram. A gente diz que vai morrer todos os dias, a gente canta mentiras quando a gente se reúne coletivamente. Mas individualmente a gente gasta a nossa vida com distrações. A gente não está buscando conhecer quem Ele é de verdade. Por quê? Porque parece que Ele não é tão vivo assim. Nos últimos dias serão como os dias de Noé. As pessoas estavam envolvidas com a vida normal e não perceberam. Não perceberam. Eu acredito que a gente precisa se arrepender da vida que nós temos vivido. Porque com certeza, talvez essa vida não reflita quem Cristo é. Sabe, quando a gente reflete o Cristo que está dentro de nós, a vida de pessoas que estão ao nosso redor são afetadas. O nosso sonho hoje, o sonho da nossa geração, né, é passar num concurso, ter um carro massa, morar numa casa bacana e esperar Jesus voltar para a gente morar no céu. Enquanto Jesus não volta, gente, tem muita coisa a ser vivida ainda. Tem muitas batalhas que nós precisamos ganhar sobre nós mesmos. Vocês estão tão calados, eu fico preocupado. Porque ou vocês não estão entendendo nada, ou não está fazendo sentido nenhum. Ou vocês estão entendendo tudo. E a impressão que eu tenho é sempre que ninguém está entendendo nada. Qual a vida que você tem vivido? É para a sua glória ou para a glória de Deus? Será que aquilo que nós cantamos reflete a maneira como nós vivemos? Será que nada está roubando a nossa glória? Ou nós estamos cantando isso para fingir, porque nós não temos mais a glória dele faz tempo? Que Jesus nós aguardamos? Será que, sabe, quando eu penso nessa palavra aqui, que Ele deu a Adão no jardim, que é avad, né? Guardar e cultivar, avodar ou avad, que significa prestar culto. Prestar culto. E aí a gente está tentando encontrar a nossa vocação, mas a gente nunca ouviu um chamado. Então qual é a primeira vez que a gente ouve um chamado? Adão, onde você está?
Por quê? Porque ele já não estava no lugar que Deus sempre encontrava ele. E aí a irmã aqui falou que ouviu o Espírito dizendo assim: onde você está, não foi? Se a gente ouvisse essa voz hoje, que é a mesma voz que ecoava no jardim, perguntando: onde você está? Qual seria a sua resposta? Quando nós fechamos nossos olhos para adorar o Senhor, o que nós vemos? Nós vemos um Jesus com cabelo liso, chapinha, os olhos claros, rostozinho sem nenhuma espinha. É esse Jesus que a gente vê, hein? Porque eu quero te eu quero te dizer uma coisa. Se o Jesus real aparecer para nós, a gente sai correndo. Imagina você estar no seu quarto lá, orando, e de repente você vê um ser com os cabelos grandes, branco como a neve, com os olhos com chama de fogo. Da boca dele sai uma espada afiada, da mão dele existe uma estrela de 7 pontas. Os seus pés é como o bronze reluzente. O que é que você faria se você visse esse Jesus, gente? Porque é esse Jesus que nós aguardamos. A Bíblia fala que os poderes do céu serão abalados. Ele vai vir com a nuvem do céu, com poder e grande glória. Ele virá julgar todas as nações. É esse Jesus que nós ansiamos. É esse Jesus que nós aguardamos. E esse Jesus, ele não vai nos livrar simplesmente do inferno, mas nós vamos reinar com ele para sempre. Ele nos comprou com sangue para sermos sacerdotes. Mas sacerdotes ministram diante do Senhor. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ok. No momento da música, por que a gente espera eles cantar uma música legal para a gente cantar? Se quem invoca a presença do Senhor são os sacerdotes. Quando eles cantam uma canção que a gente não gosta, a gente... Se eles cantam uma canção que a gente gosta, a gente... E o culto é para quem? É para Deus mesmo? Ah, Jesus, hoje eu estou cansado. Passei o dia todinho carregando cimento na cabeça. Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, pelo século dos séculos. Briguei com a minha mulher. Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória pelo século dos séculos. Ele é digno. Não tem nada a ver com você os louvores que nós expressamos a Ele. Por quê? Ele é digno. Não fique indiferente quando a gente reúne para adorar aquele que é digno. Louvor são expressões físicas. Cânticos, palmas, gritos, júbilos, correr, pular. Mas eu não estou afim. Não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Eu estou falando de uma coisa simples. Expressar louvor ao nosso Deus. Sabe, Jesus foi tudo que Deus... Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É isso? Só que parece que a cruz não foi o suficiente para nós. Porque a gente sempre quer dar um jeito, né? A gente sempre quer ajudar ali, né? E eu vou te falar uma coisa, não tem nada do que a gente faça, ou que a gente deixe de fazer, que vai aumentar ou diminuir o ato da cruz. O homem perdeu a vida que não era dele. Adão quebrou uma lei, estamos juntos? Olha para mim aqui, vou concluir. Adão perdeu a vida que não era dele. E a dívida do homem é morrer eternamente, é estar separado de Deus eternamente. Então existe 2 tipos de separação, a nessa vida e na vida eterna. O homem nunca poderia pagar essa dívida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para morrer por quem?
pelas pessoas mais incríveis do mundo. Não. Pelas pessoas mais fantásticas do mundo. Aquelas que são limpas, puras de coração. Não. Deus, Ele amou o cosmos. Toda a criação, não é só a humanidade, mas é toda a criação. Para morrer por nós. Sendo pecadores, avarentos, imorais, cheios de impureza, para que em Cristo Ele devolvesse a vida de novo para nós. E a gente continua achando que nós temos uma vida. Não, querido, você não tem uma vida. A vida que está em você, ela tem que ser vivida para Ele, porque Ele nos comprou com o sangue e nos constituiu um reino de sacerdotes. Você entende isso? Está consumado. Ele é suficiente para nós. Cristo é suficiente para nós, gente. Sabe, 1 Coríntios 15 fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada pelo poder de Cristo. O último inimigo a morrer vai ser a morte. Por que nós temos medo de morrer, gente? Porque nós achamos que temos uma vida. Por isso que nós temos medo de morrer. Nós temos medo de morrer porque nós achamos que temos uma vida. A nossa vida não pertence mais a nós. Quantos estão dispostos a dizer sim para o chamado de Deus na vida? Quantos estão dispostos a viver de uma maneira diferente? A viver a vida de Deus numa única vida? Quantos estão dispostos a obedecer os seus pais? Porque se eu disser assim, quantos estão dispostos a ganhar as nações, todo mundo vai gritar, meu irmão. Mas vamos para o básico. Quantos estão dispostos a obedecer os seus pais? Quantos estão dispostos a lavar a louça, a varrer a casa? Quantos estão dispostos a se preservar, a se guardar para o seu marido ou para a sua esposa? Quantos estão dispostos a viver uma vida de santificação? Porque a vida que você vive mais não é sua, mas é dele. Quando estão dispostos a morrer todos os dias e a dizer assim: Jesus, mesmo eu não querendo viver isso, eu persisto, eu insisto, eu persigo essa sua presença. Porque, deixa eu te falar uma coisa, não adianta a gente querer ir morar no céu, no inferno, na terra, em qualquer lugar. Por que eu estou falando isso, assim, no inferno que eu estou falando? Por quê? Porque não existe nenhum lugar no cosmos que ele não esteja lá. Então, imagina. Como é teu nome? Fran. Eu não te conheço, né? Eu nem faço questão de conhecer a Fran, mas é só uma brincadeirazinha aqui, viu? Tu imagina, eu não tenho um relacionamento com a Fran também não tem relacionamento comigo. Nem eu conheço ela, nem ela me conhece. E aí, eu estou aqui esperando o passaporte para me morar eternamente com a Fran. Que coisa chata, não é não? Mas se eu e a Fran somos best friend, se a gente é melhor amigo, morar eternamente com ela vai fazer sentido ou não? Você quer de verdade ir para o céu, ou para onde Jesus estiver, sem conhecer Ele? Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido, gente. Me ajuda. Qual a vida que nós precisamos viver? Eu acredito que nos últimos dias, Deus vai levantar uma geração de precursores, de homens, mulheres, jovens, crianças, que vão abrir um caminho, sabe? Que vão pregar o Evangelho, que não vão olhar o deserto como um lugar de provação, mas vão olhar o deserto como um lugar onde você tem experiências com Deus, porque é no deserto que a sarça aparece para nós.
É no deserto que o céu toca a terra. É no deserto que não existe nenhum lugar para a gente se apoiar. É só Ele e nós. Onde estão essas pessoas? Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu não sei se isso fez sentido para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por favor, não se despeça agora. Preste atenção. Eu acredito que Deus ainda quer continuar fazendo o que Ele está fazendo. Independente de homens, Deus quer continuar fazendo o que Ele começou aqui. Só que assim, por favor, pensa numa coisa. Deus não vai fazer com que pessoas tenham experiências aqui marcantes na vida para o prazer pessoal. Ele vai marcar a vida de pessoas para que essas pessoas se levantem como um luzeiro e brilhe a luz de Cristo sobre a vida de outras pessoas. E isso não é mérito nosso, gente. Isso não é para glorificar o nosso nome. Isso é para levantar um testemunho de quem Ele é, que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele é suficiente para nós. Então, eu queria, se você foi tocado por essa palavra, eu queria chamar você aqui, eu queria que a gente orasse por vocês, porque eu acredito que Deus está levantando uma geração que não vai negociar o que carrega, uma geração que não vai se vender, que vai amar Ele sobre todas as coisas.